Olá, então, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, vamos aí para mais uma terça-feira de simulação de sistemas ambientais. Hoje vamos aí para a nossa primeira aula de abril, aula número 7, depois do feriado de Páscoa, depois da entrega da primeira avaliação do AP1. Então, nós hoje já ingressamos aí na continuidade do conteúdo do primeiro trimestre, que vai ser, obviamente, né, finalizado com a prova objetiva, que é agora no final do mês. Então, ali no dia 27 de abril, vocês vão ter uma provinha objetiva, que vai ser no sistema também. Provinha objetiva, acho que ela vale 1 ponto, isso. Daí no segundo trimestre vai ter um relatório valendo 1,5 ponto e mais uma objetiva valendo 1 ponto. Daí fecha 2,5 mais 1,5, 4. Daí tem a prova final valendo 6, daí fecha a nota do semestre, lembrando, né, que essa disciplina ela é do currículo novo, e a média é 7. Então, às vezes a gente fica pensando, mas é só meio pontinho, mas às vezes faz falta esse meio pontinho aí, né? Então, e é ruim porque com essa dinâmica de prova via sistema, tu não tem como tu fazer muitas considerações, principalmente se ela for objetiva, né? Ou tu acerta ou tu erra. E daí o aluno é bom aproveitar tudo que é pontinho, onde envolver os relatórios. Muito bem. Então, vamos compartilhar a nossa tela aqui. Por favor, a qualquer momento aí podem me chamar. Estão enxergando bem? Me ouvem bem? Sim? Sim. 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 Ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Então, o que nós iremos fazer hoje? Então, hoje é a nossa última aula falando sobre processos físicos. Hoje nós vamos fazer interconectividade entre tanques, né? Então, nós tivemos aí a primeira aula, né, fazendo uma introdução de modelagem, fizemos ali, apresentamos um modelo de um tanque com válvula, apresentamos o modelo de um tanque com orifício, né, apresentei a modelagem voltada para tanques com válvula e para tanques com orifício, utilizando, né, a equação de Bernoulli, quando utilizado, então, o tanque de orifício. Nós tivemos também uma aula prática, onde foi importante para que vocês pudessem, então, associar a teoria com prática. Foi muito interessante o feedback que eu tive aí dos alunos no início da aula de hoje, onde eles disseram, professor, deu uns errinhos, deu umas distorções, mas isso faz parte, né? É em cima destas dificuldades que vocês crescem como profissional. Por quê? Porque ali vocês foram colocados à prova. Então, vocês tinham recebido os aportes teóricos, né? Vocês tinham recebido o conteúdo e foram desafiados. E nesse desafio que a gente começa a gerar as reflexões, a achar as soluções e a formar a parte hard, né, do nosso conhecimento. Daí a gente começa a consolidar esse conhecimento de tal forma que, né, possamos aí nos tornar profissionais mais críticos e profissionais que conseguem, né, de uma forma plena, colocar na prática os ensinamentos, né, que estão adquirindo ao longo aí do semestre. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o quê? Então, vai ser um tanque conectado ao outro. Então, nós vamos ter forças motrizes atuando de forma simultânea e a gente vai buscar, então, somente através de modelos matemáticos, interpretar, né, o que está acontecendo, quais são as previsões, e esse é o nosso objetivo, então, da aula de hoje, onde nós iremos aplicar
esse tipo de escoamento em plataforma Enso e em plataforma Excel. Então, só para a gente dar o breve feedback e a entrega do relatório virtual foi no dia 5/4, graças a Deus, né? Acredito que todos tenham conseguido entregar. Eu fiz uma conferência sobre os vídeos, 100% da turma realizou a atividade, então parabéns. Não avaliei ainda, mas eu espero que, tenho certeza que vocês se empenharam ao máximo. É muito importante para o professor ver o dia a dia de vocês, as dificuldades, né? Aquele momento que a gente tem que dividir um espaço com a família, né? Ter que contar com a compreensão da família para te poder, né, tá desenvolvendo aí as tuas atividades sem que haja nenhum grande prejuízo. Então, esse vídeo aí, ele serve muito mais para isso, para o professor visualizar como foi feito, onde foi feito, e principalmente, né, o esmero que vocês tiveram para poder estar realizando, então, essa prática, que trouxe os dados que vão alimentar o nosso relatório, que a entrega, então, foi no dia 5. Então, o que o professor percebeu? Que nós temos, então, o grupo do Bruno, da Luana e do William. Então, eu percebi que o Bruno fez a postagem, correto, grupo? Sim. Correto. Isso. Então, o que vai acontecer? O professor vai dar, então, o feedback, vai fazer os comentários, vai fazer a avaliação completa no relatório que foi entregue pelo Bruno, e os demais colegas vão ter repetido a nota, né, que o Bruno tirou, só que o feedback de vocês busquem com ele, porque daí lá vai estar fundamentado junto com o relatório, tá? Bom, tivemos também o grupo da Angelina, do Leandro, do Marcos e do Jomar. E daí é que eu vi que a Angelina postou e o Marcos postou, é o mesmo material, Angelina e Marcos? Positivo. Sim, é o mesmo. Só para garantir. Então, o professor vai corrigir um e daí o outro, né, assim como todo o outro grupo, vai ter a repetição da nota e busca, então, os comentários, né, o feedback junto com o colega que teve a avaliação do trabalho. E o último grupo, que é o grupo da Carla, da Daiana e do Francisco, que quem fez a entrega foi a Daiana. Correto, pessoal? Algum problema até aqui ou tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então tá, relatório vale 0,4, vídeo vale 0,1. Fecha, então, nossa primeira avaliação de 0,5 pontos de APU. Bom, agora sim, então, a última modelagem, né, de processo físico envolvendo somente escoamento de tanques. Então, aqui vai entrar, então, a proposta de interconectividade entre tanques. Bom, professor. Pois não. Antes de iniciar aí, posso voltar à minha pergunta da última aula? Pode. Desculpa, deixa eu ver quem é. Francisco. Fala, Francisco. Lembra que eu tinha perguntado aquela questão do roda-água no Enso? Sim. Tem resposta? Não, é que na realidade, no modelo que eu passei para vocês, eu não tinha inserido a fórmula, né, para o roda-água. Porque a gente está trabalhando com volume, né? A gente trabalhou. E o que acontece? O Excel, tu precisou do Rho, porque eu converti lá para quilo-segundo, né? Eu converti. Não quer dizer que precisava usar em quilo-segundo, mas eu utilizei em quilos-segundos. É que eu digo assim, né? Se a gente fosse modelar em Enso um fluido com uma viscosidade diferente ou com uma temperatura diferente, o sistema ele vai ser bem diferente daquilo que ele está programado
Porque ele não está fazendo essa consideração de densidade, né? Ali no Enzo a gente não considerou, a gente usou só a vazão, né? Por quê? Porque a gente não usou a relação quilo-segundo e também não consideramos a viscosidade do fluido também, tá? Então o nosso modelo teve estas restrições, digamos assim. Não poderíamos, por exemplo, utilizar esse mesmo modelo para se fosse aplicado, por exemplo, a um óleo de soja, talvez. Talvez tivéssemos que fazer algumas considerações, onde somente a inserção da densidade ou da massa específica não seria suficiente para que a gente pudesse reproduzir a resposta de forma mais adequada, tá? Mas é pertinente, sim, a tua consideração, tá, Francisco? E realmente aquele modelo ali, ele não está prevendo a inserção da viscosidade, ok? Se eu utilizasse isso no modelo em Excel, eu conseguiria fazer a utilização daquela planilha em Excel para poder fazer uma simulação de um escoamento de um outro líquido onde eu conseguisse fazer isso aí, né? Mas daí a gente teria que acrescentar na fórmula a relação da viscosidade com o escoamento. Tá? Daí a gente teria que estar trabalhando com um modelo de Reynolds. Daí. Coisa que nós não puxamos para esse lado, tá? Mas, com certeza, se tu pretende fazer... eu vou ouvir falar que tu falou em TCC, coisas desse tipo, tu pode buscar outros modelos matemáticos que envolvam a viscosidade. Para mim, TCC vai ser água, basicamente água. Fluente. É que a viscosidade cinemática da água é 1, então por isso que não te dá essa diferença, né, em termos de resultados, mas se tu já estiver utilizando um outro fluido mais viscoso, com certeza vai. Eu penso isso até por em consideração. Eu penso isso até por uma questão futura aí, de repente, sei lá, se trabalhar com churume ou com algo ali que tu tem uma diferença muito grande na questão da densidade para a água, esses modelos não vão servir, né? Vão ter que ser otimizados, porque o que acontece? Tu vai ter que tu já ouviu falar de Reynolds, número de Reynolds. Sim. Então, tu vai ter que determinar o número de Reynolds primeiro para te entender se tu vai ter um escoamento, né, que vai ser laminar, se vai ser turbulento, tu vai ter que determinar a velocidade com base na viscosidade e tendo essa velocidade, tu vai poder estar determinando aí a vazão do fluido. Daí, tendo essa vazão, né, essa velocidade corrigida por meio do número de Reynolds que levou em consideração a viscosidade, daí tu vai sim, né, partir para uma linha mais onde tu vai ter que inserir com certeza a massa específica, mas aí tu vai conseguir estar partindo para uma resposta de um sistema muito mais realista. Não quer dizer que tu não vai poder utilizar, mas talvez o teu erro, por tu não estar levando em consideração a viscosidade, aumente. O R quadrado que nós determinamos, né? O que é o R quadrado? Ele serviu ali para que nós determinássemos, né, qual é a correlação entre a prática e o modelo matemático. Então, a partir do momento que tu tem um modelo matemático frágil, ou seja, tu não fez considerações e não inseriu equações necessárias para te ter uma entrega mais próxima à realidade, isso faz com que os teus pontos práticos se afastem dos pontos modelados, né? Então, isso vai fazer com que a correlação ela não seja próximo de 1, seja 0,8, 0,7, que com certeza vai gerar um perfil, né, um perfil de escoamento. E esse perfil de escoamento, né, também pode ser modelado matematicamente através de uma equação que envolva um polinômio de segundo grau, um polinômio de terceiro ou quarto grau,
que isso são outros recursos matemáticos que podem ser também utilizados, porque o que tu faz? Tu faz práticas e observa o perfil. Uma coisa que eu quis mostrar para vocês naquele material que eu entreguei é que aquelas curvas que nós trabalhamos, elas não eram curvas lineares. Todos viram isso? Eram curvas que tinham uma inclinação. Eram polinômios de terceiro grau, aquelas curvas, né? Elas se aproximariam muito mais desse tipo de equação. Então, isso seria outro recurso que tu poderia utilizar. Tu plota os dados práticos, altura versus tempo, e daí tu vai ter uma curva. E em cima dessa curva, tu estabelece, né, uma relação, uma equação, né, que pode ser exponencial, pode ser um polinômio, pode ser linear, pode ser, né, logarítmica, que é todos os tipos de curvas matemáticas que são utilizados para prever comportamentos, né, Francisco? Mas daí isso, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é o comportamento, né? E daí esse comportamento tu pode prever dessa forma e através da teoria também tu te aproxima, né, do comportamento da mesma forma. São meios distintos de se chegar ao mesmo objetivo. Então, não quer dizer que tu não possa utilizar as equações que a gente trabalhou. Porém, se tu não tomar cuidado com essas considerações, viscosidade, massa específica, quando, né, tu quiser trabalhar com fluxo mássico, tu vai ter que fazer algumas correções. Ok? Show, muito bom. Então, voltando aqui. Dentro disso aqui, onde é que vai estar o nosso material para a aula de hoje? Tá? Então, um dos materiais está dentro do Enzo, que é lá dentro de tutorial. Tá? Nós vamos trabalhar com tritanque 3. E o material do Enzo, ele está prevendo, então, o tanque 1, o tanque 2 e o tanque 3, onde o tanque 1 joga no tanque 2, o tanque 2 joga no tanque 3. Então, a intenção é que a gente avalie como que ocorre, então, esse comportamento com válvula. E nós vamos também trabalhar em Excel 3 tanques. O tanque 1 jogando no 2, o 2 jogando no 3. Lembrando que todos eles com uma alimentação constante. Esses tanques, então, a diferença do Excel para o Enzo é que no Excel nós vamos trabalhar, então, com o modelo de orifícios, ok? Muito bem. Bom, o que nós iremos, então, fazer num primeiro momento? Então, no primeiro momento, o professor, então, disponibilizou para vocês o material, tá, em Excel, e vocês vão ter que executar a seguinte atividade. Vocês vão ter que, então, fornecer para mim as curvas fluxo de entrada, de saída, fluxo de entrada versus tempo, variação da altura em função do tempo, tanque 1, tanque 2, tanque 3, e todos os tanques juntos, vazão de saída em função do tempo, vazão de entrada em função do tempo, e altura em função do tempo. Bom, o que o professor disponibilizou lá na plataforma? Então, lá na plataforma, vocês têm, na aula 7, o material 1, que é o Excel. Tá? O Enzo, você já tem ele dentro do próprio Enzo. Então, esse material que está disponível lá, é exatamente esse aqui. Então, aqui, ó, tu vai ter o tanque 1, o tanque 2 e o tanque 3.
Da mesma forma que vocês fizeram o Excel de vocês, tá? Então, tanque 1, 20 metros cúbicos, volume do tanque. Tanque 2, 24. Tanque 3, 20 metros cúbicos, aproximadamente, tá? Todos eles são orifícios, tem uma alimentação. Então, tu vai reproduzir os gráficos. Então, se tu olhares lá no material que o professor já postou para vocês, tem lá, ó, então, a curva que vocês vão ter individualmente para cada um dos tanques. Aqui nós vamos ter, então, fluxo, vazão de entrada em função do tempo, vazão de saída em função do tempo, e aqui a altura em função do tempo, para o tanque 1, tanque 2, tanque 3. Depois, vocês, então, vão associar, botar todos eles juntos, a alimentação dos 3 tanques no mesmo gráfico, depois saída dos 3 tanques no mesmo gráfico, e depois altura dos 3 tanques no mesmo gráfico. Então, agora, o que vocês têm que fazer? Executar em Excel, né? E o professor agora, então, vai parar a gravação e vou ficar acompanhando a atividade de vocês.